Você já ouviu a expressão "tem jabuti na árvore"? Pois é, ela é muito usada entre os parlamentares de Brasília. E jabuti, no jargão político, significa uma artimanha, uma armadilha, uma malandragem, um artigo polêmico de interesses escusos de uma minoria política colocado no meio de um projeto de lei escondidinho, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja, para que assim os maiores interessados consigam a aprovação sem que o artigo seja notado e que depois de aprovado a bomba caia sobre o povo. Me faz lembrar os tempos de faculdade quando a gente queria provar que o professor não lia os trabalhos que eram feitos pelos alunos. E funcionava assim. Se desenvolvia a tese do trabalho e lá no meio se colocava uma receita de bolo qualquer. Depois se concluía a tese normalmente. Quando a nota vinha, era sempre a máxima. Mas como assim? Se o trabalho, na grande maioria, era uma receita de bolo que não tinha absolutamente nada a ver com o tema técnico. Significava que o professor não lia o trabalho e passava batido, dando uma nota aleatória que prejudicava os justos e beneficiava os que não tinham estudado. Isso era um jabuti. Pois a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, quarta-feira, um projeto inconstitucional porque ataca a liberdade de expressão mais uma vez. É impressionante como buscam alternativas a todo momento para calar a voz do povo. Primeiro foi aquele projeto de lei da censura, sem pé e nem cabeça, que foi retirado de apreciação do plenário. Agora sabemos o que eles queriam. Era mais tempo para criar os jabutis e colocá-los para votação novamente. E isso aconteceu na noite desta quarta-feira. O projeto da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro e filha do ex-deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi aprovado bem rapidinho por 252 votos a favor contra 163. O projeto seguiu para a apreciação do Senado. E do jeito que estava na redação original, o projeto previa pena de 2 a 4 anos de cadeia para quem criticasse qualquer político ou autoridade ou até mesmo familiares e assessores próximos dos políticos. Inclusive autoridades internacionais em passagem pelo país. Mas aí entrou o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, o rei dos jabutis e aliadíssimo do governo. Esperto, ele leu o projeto e deve ter dito: não. Isso aqui desse jeito não vai passar, não. Tem a lei de liberdade de expressão. Precisamos mudar isso aqui. E então veio a mudança, que ficou ainda pior, porém disfarçada aos olhos de quem não leu o projeto. Do jeito que foi aprovado e seguiu para o Senado, Cajado retirou os artigos que atingiam diretamente a liberdade de expressão, mas manteve o artigo 3º que, sem prever penas, afirma que serão punidos os crimes de discriminação cometidos em razão da condição de pessoa politicamente exposta ou de pessoa que esteja respondendo à investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou de pessoa que figure na posição de parte ré de processo judicial em curso. Só que da forma como está, o texto pode ainda ser usado por políticos e autoridades que se sintam discriminados por serem expostos politicamente. E aí, é só abrir a boca que aquele que fez uma leitura dos fatos pode ser compreendido como discriminatório e puxar uma cadeia de até 4 anos. Não se poderá mais chamar ninguém de ladrão, corrupto, ex-presidiário, ex-condenado, o que for, sendo ele do legislativo, do judiciário ou do executivo. Era isso que se queria com o projeto de lei da censura que foi barrado na Câmara. Mas ontem, os deputados, desavisados ou não, engoliram mais esse jabuti. E a pena que não ficou estabelecida deixa a responsabilidade para o judiciário, que poderá deixar o indivíduo mofando na cadeia pelo tempo que julgar necessário. Isso é democracia ou ditadura? Acontece na Rússia.
Alexei Navalny, lembra dele? Está preso até hoje por ser um opositor do presidente Vladimir Putin, apenas por abrir a boca e criticar. E a Constituição que garante o direito de liberdade de expressão, como fica? Se atropela tudo mesmo? O Judiciário deveria barrar esse PL por ser inconstitucional na origem, mas vai fazer isso? O projeto de lei aprovado é muito amplo e qualquer um, sem qualquer parâmetro, sem a menor regulamentação ou ideia de regulamentação, poderá reclamar que está sendo discriminado dentro da lei e pedir a reparação nos moldes que foram aprovados nesta quarta-feira. É o projeto da censura, agora com outro nome, Projeto de Lei 2720 de 2023. Por exemplo, se esse projeto tivesse sido apreciado e aprovado antes, bem antes, lá atrás, o Brasil não teria sabido nada sobre o pai da proposta, Eduardo Cunha, que foi condenado a 55 anos de cadeia e teve a pena anulada. Ninguém saberia sobre a Lava Jato, a Petrobras, o Mensalão e por aí afora, porque todos os veículos de comunicação estariam proibidos de mencionar os casos por força da lei, como foi aprovada ontem, ainda em forma de projeto. Se passar pelo Senado, vira lei e acabam as informações sobre denúncias de crimes, corrupções e desvios de verbas públicas por entes federativos, estaduais e municipais. Ninguém poderá falar nem mesmo de autoridades que estiverem visitando o Brasil. Se chamar Nicolás Maduro ou Daniel Ortega de ditadores, estupradores e traficantes de drogas, poderá ser preso. Foi para isso que o brasileiro escolheu o que está aí? Era isso mesmo que se queria? O que é melhor, viver livre em um país democrático e ter acesso a todo tipo de informação, seja ela da direita ou da esquerda, ou viver em um regime de controle absoluto onde ninguém sabe o que está acontecendo à sua volta por força de medidas opressoras como esta? Me diga a verdade. Era isso que você queria para o seu país? Mas tem gente que não enxerga um palmo sequer na frente do nariz. E mesmo que se viva no Brasil, o mesmo regime repressor da Venezuela, Nicarágua, China, Coreia do Norte e Cuba, essas pessoas ainda vão dizer que estão em uma democracia. É impressionante. Quem nasce para lagartixa não chega a jacaré.